Bom, hoje vocês vão ver que eu vou ficar um pouco perdida aqui, né? Primeiramente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo uma live tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, vocês vão ver que pode ser que eu esteja um pouco mais perdida até me adaptar a toda essa tecnologia, né? Eu acho que a pandemia veio muito para isso também, né? Muitas coisas novas para a gente se adaptar, muita demanda e muita tecnologia, né? É o que tem nos sobrado aí, né? A tecnologia. Então, eu estou aí me arriscando a aprender mais sobre toda essa tecnologia. Então, hoje eu estou no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, peço a compreensão de todos. Então, vamos lá, pessoal. Então, no post que eu fiz na terça-feira, eu comentei que então agora eu mudaria as lives de segunda às 19, que era quando eu estava fazendo e eu tinha me prontificado a ficar, né, fazendo neste horário, neste período, para então mudar para as quintas às 16 horas, né, por um motivo simples e muito importante na minha vida, que é a maternidade. Então eu estou fazendo o que é real, o que é possível neste momento. Como eu saí de licença maternidade um mês antes, né, da Maria Flor nascer, para poder concluir as coisas, né, que eu precisava, coisas que eu precisava comprar, roupinhas que eu precisava lavar, coisas ainda que faltavam, né? Além de que eu queria muito me conectar com o momento do parto, que é o momento que estava chegando, né, que estava se aproximando. Porque assim, durante toda a gestação eu me preparei, participei de rodas, li livros, artigos, ouvi podcasts que falavam de maternidade real, fiz yoga e etc. Mas eu queria ali me conectar realmente, não só na parte também na parte emocional, né, que eu também já vinha me conectando, mas me preparar emocionalmente para aquele parto, né, para como seria, para vivenciar. Então eu quis sair um mês antes, né, para tudo isso. Enfim, tô falando tudo isso para dizer que com 2 meses que a Maria Flor tinha nascido, eu já voltei a fazer os atendimentos psicológicos. Não no consultório físico, né, mas eu comecei a fazer os atendimentos online. Fui fazendo, voltando aos poucos, né, e é o que eu sempre trago aqui, né, na questão para as mães, né, a gente tem que fazer o que é possível, né, e isso faz parte de cuidar da saúde mental. Então eu fui voltando aos poucos, né, atendendo aos poucos os pacientes, eles foram voltando aos poucos também. Enfim, só que agora, né, a demanda de trabalho está aumentando, vindo a pandemia também e bebê pequeno, então eu tô tendo que reorganizar aí os meus horários para conseguir atender minimamente as demandas do dia a dia. Então, por este motivo que eu mudei as lives, né, de segunda à noite, que era às 19 horas, para as quintas-feiras às 16. Até porque, né, fica mais fácil para me organizar, a questão de sono com ela, tudo, enfim. Então, e por uma bela sincronicidade aí, o tema de hoje é para falar exatamente sobre isso. Sobre a família, a rede de apoio e a pandemia. Então, assim, para começar, eu acredito que seja importante definir de forma bem breve as modificações que ocorreram no conceito de família. Né? Então, assim, antes da Constituição Federativa do Brasil de 1988, bem recente, né? Entendia-se que a família ela só poderia ser chamada, ela só poderia ser formada pela união entre um homem e uma mulher, mediada ainda pelo matrimônio. Então, sendo uma entidade hierarquizada e patriarcal. Essa era a definição. Além disso, ela era unicamente biológica, não havendo qualquer consideração em relação à afetividade. Então, se reconhecia
se houvesse um casamento legítimo entre os pais. Então era dessa forma que era definida a família. Ainda não havia esse filho era visto como um filho ilegítimo. Então, com a Constituição de 1988, o que muda? Houve um distanciamento do modelo patriarcal, né, da sociedade, e permitiu-se a valorização das relações humanas. Então, passou-se a considerar, então, né, nesse contexto da família, o afeto. E esses fatos, eles desencadearam na transição, né, da estrutura nuclear da família tradicional para a pluralista. Então, não precisando que nenhum modelo, né, mais taxativo fosse seguido do que era o modelo de família, da família tradicional. Então, as modificações, né, que vem ocorrendo nesse conceito de família, eles têm ocorrido pelas transformações sociais, pelas adaptações socioeconômicas que fizeram, né, surgir novos arranjos familiares, e esses arranjos estão totalmente ligados às mudanças e aos valores da sociedade. Então, o que é importante ressaltar, né? É que nesse novo arranjo de família se desvinculou do conceito tradicional da família a partir do casamento. Então, não é mais dito que era uma família só a partir do casamento, da relação matrimonial. Então, nesse arranjo, a afetividade ela se apresenta como uma importância para a formação do núcleo familiar. Então é a partir disso, com essa base, que vai se definir o que é uma família, então muitos avanços, né, se a gente for olhar, aconteceram, né, aí desde a Constituição, né, falando pontualmente, né, sobre isso, mas ainda nós temos muito que caminhar, né, enquanto sociedade, para a real compreensão desses novos arranjos, para a diminuição do preconceito e das nossas próprias crenças, né, que muitas vezes elas podem limitar o nosso comportamento e podem até prejudicar a saúde mental. Então, assim, quando eu falo nisso, eu estou me referindo, por exemplo, às pessoas, e isso acontece muito e tem muito no consultório, chega muito, né, esse tipo de caso, de pessoas que vão vivendo relacionamentos que são destrutivos, por ainda terem aquela crença naquele velho modelo familiar, né? Que eu preciso também ser casada, que eu não posso me separar. Então, as pessoas elas ficam presas nesses relacionamentos por essas próprias crenças limitantes que elas têm. Então, é claro que isso não são apenas crenças pessoais, né? Se a gente falar, a pessoa só está ligada à própria crença dela limitante, não. A sociedade ainda vê dessa forma, né? Então, no mesmo jeito que a sociedade se movimenta, se distanciando do modelo patriarcal, em busca da afetividade da família, ainda é bem enraizado esse modelo enquanto sociedade, né? A sociedade ainda é muito enraizada. Então, se a gente olhar, né, para esse modelo da sociedade, a gente vê que a sociedade ainda torce o nariz para aquela mulher que é divorciada, para aquele homem que cuida das crianças e fica em casa, cuida das crianças da casa enquanto a esposa vai trabalhar, para aquela família que ela tem diferentes configurações e para aquela mãe solo. E quando nós então pensamos, né, paramos para pensar e olhar para as mães solo, muitas delas, elas acreditam que tem que dar conta sozinha. Porque a sociedade, né, e muitas pessoas falam, na hora de fazer foi bom. Isso que dá, sair com quem não conhece. Eu falei pra você que ele não prestava. E atrás de todos esses estigmas tem uma mulher que sofre emocionalmente, que se culpa e que acredita que realmente o que lhe resta é cuidar da sua cria sozinha. Então, quando nós olhamos para esses cenários, né, nós podemos ver que muitas pessoas podem estar sofrendo emocionalmente, culpando-se e tentando dar conta de tudo isso sozinha, né, dessa vida, dessa loucura, de todas essas demandas que as pessoas têm, que cada um tem, né, e cada um sabe qual é a sua, né. E aí, quando a gente para olhar todo esse cenário, e ainda mais no contexto da pandemia,
a gente vê que tudo isso se multiplica, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês da importância da rede de apoio e que elas não são necessárias só no momento de pandemia, elas são necessárias no nosso dia a dia. Então, com a pandemia, a necessidade do isolamento social, muitas famílias elas perderam, né, as suas redes de apoio, né? Porque nesse contexto que nós estamos, por exemplo, as avós muitas vezes que são, né, um forte apoio nas famílias que têm crianças, elas estão tendo que ficar distantes por conta da segurança, dos riscos, né, que elas correm. A escola está fechada, não dá para ir, né, um dia deixar o filho dormir na casa do amiguinho. Então, tem diversas configurações, né? Se a gente parar para olhar, para pensar, é aquilo que todo mundo tem falado, né? Estamos na mesma tempestade, mas cada um em um barco. E é exatamente isso. Porque quando a gente olha, nós vemos que tem diversas configurações e diversos modelos que as pessoas estão seguindo, né? E estão conseguindo viver nos dias de hoje. Por exemplo, tem pessoas que têm que sair para trabalhar por serem serviços essenciais e não tem com quem deixar os filhos. Já tem outros que estão com os filhos em casa, tendo que fazer home office, aquela loucura total, cuidando da casa e sem uma rede de apoio. Tem outras famílias ainda que estão em casa, que estão em casa com os filhos, estão sem trabalho, sem uma renda, né, e estão tendo que dar conta de toda essa demanda. E também tem outras pessoas que têm que ficar longe das suas famílias, né? Pessoas que são linha de frente, que trabalham aí, né, diretamente no combate e com a saúde, né? Cuidando da saúde das pessoas que estão contaminadas e tudo mais, não podem voltar para casa. Tem que ficar, tem pessoas que estão alugando outros lugares para poder ficar e estão ficando sozinhas, isoladas, longe de contaminá-las. Tem também as pessoas que estão em casa, que tem um parente que está ali contaminado, tendo que cuidar daquela pessoa e ainda se cuidar com medo de se contaminar, né? Então, assim, são muitas demandas diferentes, né? Cada um realmente está em um barco. Enfim, né? Quando nós olhamos para esse cenário, o que chama atenção é que o isolamento, né? A falta de rede de apoio e o medo, né? Tem levado muitas as pessoas a adoecerem emocionalmente, muitas pessoas, né, que estão sozinhos, sem saber como recorrer, para quem recorrer, né, onde buscar essa ajuda, porque antes a gente tinha muitas outras formas, né, de lidar com as questões emocionais, sendo elas, né, saudáveis ou não, né, tem muitas pessoas que falam que hoje em dia, né, com a pandemia, conseguiram parar e olhar e verem quantas demandas tinham para serem cuidadas e que não estavam cuidando de uma forma não tão saudável, que era, né, eu faço mil coisas, não as minhas necessidades, né, então eu vou dando conta daquela demanda, deixando ela um pouco de lado para me dar conta de viver. Então muitas pessoas estão relatando que agora estão entrando em contato com o que realmente elas precisam, com o que realmente elas são, com o que realmente as coisas que elas foram deixando de lado. Então, muitas pessoas agora, sem poder ter muita conexão com as outras pessoas, elas não sabem aonde procurar, né, esse auxílio. Então, acho que nunca foi tão importante e tão valorizada a rede de apoio como tem sido hoje, né? Então, mas a questão que ela está muito restrita, né, essa rede de apoio. Então, como que a gente pode fazer? Né? Eu acredito que isso seja uma resposta que muita gente gostaria de ter, né? Como ter uma rede de apoio sem colocar em risco ninguém, né, neste momento. Que é por isso que que as pessoas estão se virando aí mais sozinhas, porque não podem colocar as outras em risco. Então, acho que assim, primeiramente, nós temos que pensar que as redes de apoio, elas são constituídas de pessoas que possam ser companhia na jornada, né, na nossa jornada, na sua jornada, na minha jornada. A gente tem que pensar que rede de apoio é isso, são companhias, são pessoas que não vão te julgar,
né? São pessoas que elas estão ali para acolher de forma empática as suas necessidades, né? Então, dessa forma, para nós termos redes de apoio, nós também precisamos, né, ser rede de apoio de outras pessoas. Precisando de um auxílio. Então, não adianta achar que só eu preciso, né? Então, as pessoas precisam me ajudar. Não, a gente está no momento e a gente está enxergando que todo mundo precisa, né, dessas redes de apoio. Então, é importante eu ser rede de apoio para outra pessoa e a outra pessoa também ser rede de apoio para mim. Então, tem acontecido vários movimentos nesse sentido, né? Outro dia eu vi um post, né, da Paula. A Paula, ela tem um Instagram que chama Conexão Materna. É bem interessante o Instagram dela, bem legal. A Paula até foi minha veterana na faculdade. E ela fala, né, sobre a questão materna. Ela também fez pedagogia, psicologia. Então ela tem todo esse viés, todo esse olhar, é bem legal. E ela postou esses dias que uma vizinha dela emprestou o quintal para ela levar a filha dela e passar amanhã. Pelo que eu vi nas fotos, assim, o quintal, ele era um quintal bem espaçoso, arborizado e tinha brinquedo, escorregador, aquelas casinhas e tudo mais. E aí a vizinha emprestou para que ela levasse a filha para a filha passar amanhã lá brincando. Eu achei super legal, fantástico. Ela até coloca assim no final do post, né, falando que a vizinha, ela e a vizinha, elas nem se aproximaram, né, elas ficaram distantes. Ela só realmente emprestou espaço. Eu achei aquilo fantástico, eu achei muito legal e de uma empatia muito grande, né? Porque quem tem criança em casa sabe o quanto que está enlouquecedor, né? Ficar nesse espaço apenas, né? Principalmente quem. Porque é aquilo que eu falei, né? Tem realidades e realidades. Tem gente que tem dentro, né, no quintal de casa, muitas outras coisas, brinquedos, e isso e aquilo fica mais fácil de distrair uma criança. Mas, por exemplo, quem mora em um apartamento, né, e não tem espaço para a criança sair, não pode descer, né, para brincar na área comum do prédio. E aí, como fica, né? Então eu achei fantástica a iniciativa da amiga, né? Achei muito legal, muito interessante. Então, assim, estão acontecendo vários movimentos de pessoas nesse momento, né, da pandemia, que estão sendo rede de apoio umas para as outras, né, para as pessoas que precisam de diferentes formas, eu tenho visto por aí, né. Tem os profissionais oferecendo trabalhos voluntários, inclusive muitos psicólogos estão oferecendo trabalhos e atendimentos, né, voluntários para profissionais de saúde, que são linhas de frente, né, que são serviços essenciais, e até para aquelas pessoas que não conseguem ter acesso, né, ao atendimento psicológico. Então, tem muita coisa legal. Tem um projeto que eu acabei conhecendo que chama Boleto Mais Um. Ele é um projeto formado por mulheres, então são mulheres que ajudam outras mulheres. Nesse caso, os homens também podem ajudar, mas o foco mais é de mulheres ajudando outras mulheres. Quando eu falo isso, é importante trazer um dado que em 2009, um estudo feito pelo IBGE, ele apontou que 45% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. E, né, a gente também não pode esquecer que as mulheres ganham até, mais ou menos, em média, né, na verdade, 80% menos que o salário dos homens, né? Então, isso é um fator muito interessante, né, da gente se pensar e olhar e, enfim. Então, esse projeto, né, por isso que ele é mais focado em mulheres, ajudar mulheres, né? E então nesse projeto as mulheres falam lá suas demandas, né? Então assim, eu até vi um relato de uma que o marido trabalha com internet, né? Divulgando o seu trabalho na internet, ele precisa da internet como meio de trabalho ali dele, e só ele que é o provedor na casa, na família. E eles não tinham dinheiro para conseguir pagar a internet. Então ela foi lá, falou nesse projeto, né? Falou, contou o caso dela, a história dela e deu o boleto. E aí uma mulher se prontifica a pagar o boleto para ela. Eu achei super fantástico. Tem vários outros relatos. Então, assim, nesse movimento. Então você tem uma demanda, né? Não consegue pagar alguma conta, por isso que chama boleto mais um, né?
não consegue pagar alguma conta, você vai lá, expõe, né, a sua necessidade, o que você está precisando e alguém se prontifica a pagar. Muitas vezes a pessoa nem fala o nome, nem fala quem é, enfim. Achei bem legal, bem interessante. Então tem muitos projetos, muitos movimentos acontecendo é, nessa direção. Tem um também que eu vi que chama Coranga Jobs. Ele nada mais é que um documento compartilhado na internet, né, para freelancers, para que eles possam divulgar o seu trabalho. Achei bem legal também. Tem também muitas mulheres criando rede de apoio virtual, né, onde elas podem se apoiar, falar as atividades que estão fazendo com as crianças em casa, compartilhar as criatividades aí que elas estão tendo para dar conta, né, desse momento, para compartilhar tudo, né? Não só as coisas positivas ali, mas também as dificuldades que estão tendo. Então, uma apoia a outra a conseguir lidar com esse momento. Também achei bem legal. E tem um projeto também, um projeto Justiceira, que foi criado agora na pandemia, e onde esse projeto ele dá apoio jurídico, apoio psicológico e assistencial a mulheres que são vítimas de violência doméstica. Ele é bem interessante esse projeto, ele tem muitos voluntários já trabalhando nele, muito legal, mas quem quiser também, ele é um projeto totalmente voluntário, então quem for da área do direito, da psicologia ou da assistência social que tiver interesse de contribuir, ele é um atendimento que você faz bem simples e pontual, para ajudar essas mulheres e faz uma diferença enorme na vida dela. Aumentou nesse tempo de pandemia, então é um projeto assim maravilhoso. Então assim, eu acho que esse tem sido um momento, né, de criatividade, de inovação, né, em todos os aspectos. Então eu acredito que seja importante cada um compartilhar, né, com os seus, compartilhar aí nos stories, né, de cada um de vocês as estratégias e as técnicas que vocês estão utilizando que estão sendo positivas para lidar com esse momento de isolamento, com esse momento momento de compartilhar. Como a rede de apoio, né, aquela rede de apoio presencial está mais distante, a gente tem que buscar essas redes de apoio virtuais, né, e contribuir um com o outro. Eu acho que esse momento é muito para isso, né? A gente tem visto que uma ação, né, ela mobiliza uma humanidade inteira. Então, é um momento de empatia, de trabalhar a empatia, e de trabalhar a criatividade, principalmente, né, de não ficar estagnada. Hoje eu estava assistindo uma live da Karina, agora eu não vou saber falar o sobrenome dela aqui, que ela fala bastante, ela trabalha muito com suicídio, né, com suicidologia. Ela é maravilhosa, fantástica. Depois eu posso passar alguma referência sobre ela. E, e ela estava falando, né, que nós, a sociedade como um todo, né, a humanidade, vendo, aí ele falou pra mim, é Karina Fukumitsu. E a humanidade, ela tá vivendo um processo de nós estamos todos enlutados, né? Então, porque assim, quando a gente é levado a parar, né, quando a gente há uma pausa na nossa vida que é colocada, não é como uma escolha, né? Por exemplo, quando há a perda de um ente querido, né, ou nesse caso agora, né, da pandemia, que nós fomos obrigados, né, a parar, né, que todas essas perdas é uma perda, né? A gente perdeu a autonomia, a gente perdeu a liberdade de ir e vir, de certa forma, né? Porque a gente tem que se cuidar e são cuidados de formas tão diferentes que a gente nunca vivenciou. É aquilo que a gente fala, né? Que todo mundo brinca. Ah, agora eu tenho que dar banho em saquinho de batata, né? Assim, a gente está tendo que mudar, está tendo que aprender. E a gente teve que parar de forma assim, bem rápida, né? E a gente está tendo que inovar. Então acho que o momento vem para isso, né? Para essa inovação. A gente precisa inovar. Ou a gente fica ali, né, parado,
né? E aí a gente vai perdendo cada vez mais, né? Ou a gente pega, usa dessa crise, né? Que nos foi levado, nós fomos levados a essa crise. Eu acho que ela fala, né, que esse é o grande aprendizado de quando a gente tem uma perda, né, como a gente teve agora, né, que é esse momento de parar. Quando a gente tem que parar, a vida nos leva a parar. Quando a gente estagna, é o momento que a gente tem para refletir, para recriar e para se inovar. Então isso é bem importante, é bem legal. E ela estava falando também uma coisa que eu achei interessante, que é como tudo ficou, né, mais próximo ao mesmo tempo que ficou distante, né, que as conexões, né, mudaram. Né? Antes a gente tinha uma conexão mais presencial, agora a nossa conexão é a conexão virtual. E como a gente tem que ir se adaptando a isso e como se torna muito menos sofrido quando a gente consegue se abrir para esse novo, né? Igual eu falei para vocês hoje aqui no começo, olha, hoje eu tô no Instagram e tô no Facebook, é uma coisa nova para mim, então eu vou ficar meio perdida, mas tô tentando me abrir a isso. E é isso é uma coisa básica e pequena do que a gente tem que pensar aí, né? Nessa amplitude de coisas que a gente está tendo que se abrir. Mas é isso, é um exemplo, né, do que a gente está tendo que fazer, desse movimento que é importante que a gente faça, né, de se abrir para esse novo e não ficar preso ao que era no passado, a como era o passado, né, pensar e ir vendo as táticas e como a gente pode lidar com esse futuro aí. Eu vi que aqui tem um pedido para entrar online, Juliane. Você tá aí ainda, Juliane? É. Olá. Oi. Sumiu. Bom, vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar algo, eu vou dar uma olhadinha aqui. Ah, o Dudu perguntou como está a família. Tá bem, Dudu, graças a Deus, estamos todos bem. Se alguém quiser comentar, falar alguma coisa. Acho que foi sem querer, também acho que foi sem querer. Ela pediu no começo, não tinha sido agora. Só que só autorizei agora, então acho que talvez agora ela tinha já deixado o celular de lado. Então, acho que é isso, é um momento que a gente tem de compartilhar, né? É um compartilhamento de empatia que a gente precisa agora, né? De olhar com respeito à necessidade de cada um. Então, acho que assim, quem tiver, né, fazendo algum esquema legal de rede de apoio, ou souber de mais algum projeto aí, eu citei alguns projetos, mas eu tenho certeza que tem muitos outros acontecendo. Isso é uma coisa bem legal, que tem muitos movimentos acontecendo que não aconteciam. Então, olha, se a gente parar para pensar, olha o quão positivo isso já foi. É lógico que a gente não pode, né, deixar de lado todas as perdas, todas as famílias que estão aí, né, enlutadas por ter perdido entes queridos e tudo mais. Mas dá para a gente olhar o quão positivo isso já está sendo, né? O que está transformando também, né? A gente sempre tem que ir tirando as coisas boas também do que isso pode ocorrer. Então, esses movimentos, essas mobilizações estão sendo muito legais nesse sentido, né? É uma pena, né, que tudo isso está acontecendo, né, que a gente está tendo que vivenciar tudo isso. Ó, a Juliana está pedindo de novo para entrar aqui ao vivo. Eu vou tentar autorizar de novo, mas enfim, é bem difícil tudo isso, está sendo bem difícil para todo mundo, não está sendo fácil e tranquilo para ninguém, mas muitos movimentos legais estão acontecendo, então acho legal a gente valorizar esses movimentos. Então, compartilhe se vocês souberem de projetos, que daí eu vou postando nos stories, que a gente tem que compartilhar essas redes de apoio, né? Tem muita gente precisando, muita gente sem saber como lidar. Eu vou autorizar aqui de novo, Juliana, vamos ver.
Bom, eu acho que foi errado de novo. Ah, tá, minha voz está atrasada, tá, mas dá para ouvir bem. Ai, que bom, que dá para ouvir bem. Bom, gente, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Eu tive essa ideia de fazer essa live hoje para falar um pouquinho, desculpa, gente, aqui apareceu uma mensagem da Juliana. E então eu tive a intenção de fazer essa live para compartilhar um pouquinho dessas redes aí que eu tenho visto e de falar da importância de compartilhar a rede de apoio, né? Que as redes de apoio hoje não estão dando para ser presenciais, físicas, mas existem muitas outras. E é por isso que é nisso que a gente tem que ir se apegando, né? E compartilhando. Tá certo? Então, eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, nem ninguém quer fazer nenhum comentário. Então é isso. Agradeço aí a participação de vocês. Amanhã, deixa eu já divulgar. Amanhã vai ter uma live super legal, pensando, né, continuando o pensamento aí na questão da família, da empatia, da criatividade. Acho que isso está totalmente ligado com a live que vai ter amanhã. Na live de amanhã nós vamos falar, na verdade, né, o Fabiano vai falar, não sou eu. Ele vai falar sobre a comunicação não violenta na relação conjugal. Então vai ser uma live super legal, vai ser amanhã às 17 horas. Então convido vocês a participarem, que eu acho que é muito importante, é um tema muito importante, a comunicação não violenta. Pensando aí nas coisas que a gente precisa renovar, né? Eu acredito que a comunicação não violenta é uma delas, né? Porque por todas as diferenças de opiniões e de tudo mais, o que muito tem prevalecido, e não é só de hoje, né? É muito a agressividade um com o outro nas relações, e todas as relações, né, não a conjugal especificamente, mas nas relações de amizade, nas relações virtuais, as pessoas estão cada vez mais reativas, né, às situações. Então, a comunicação violenta, ele vai explicar e vai trazer como ela pode auxiliar nas nossas relações e principalmente no foco das relações conjugais. Então, convido todos a participarem. Tá bom? Então, obrigada, muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo e bom finalzinho de semana e bom final de dia. Então, um beijo pessoal do Facebook, do Instagram, e agora eu vou ver como desliga tudo. Um beijo, gente, e renovem-se, renovem. Tchau, tchau, fiquem bem.